Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui de volta, através dessa live, desse vídeo, compartilhando com você a palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, não é um assunto de escola bíblica propriamente dito, mas uma palavra de força, de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra de bonanças, uma palavra de expectativa, de boas expectativas, uma palavra de uma ansiedade positiva, para que nós possamos cada vez mais, independente das circunstâncias, nos firmarmos na presença do Senhor, cada vez mais nos enraizarmos na presença do Senhor, sem esquecer que não cai uma folha seca sem a sua permissão. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Portanto, o Senhor nos traz uma palavra nesta noite, que se encontra no livro do profeta maior, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 38, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: portanto diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. E isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará estas coisas que ele tem falado. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, em meio às adversidades da vida, em meio às circunstâncias atuais, como está você? Como está o seu coração? Você está bem, está firme, está suportando toda essa falácia sobre pandemia, sobre Covid-19, sobre coronavírus? Você está firme? Você está consciente da situação? Você está se cuidando? Como você está? Como está o teu coração? Como está a tua fé? Como você se sente? Como está o teu QI, o teu psicológico? Como se encontra? O Senhor nos traz uma palavra nesta noite. Uma palavra onde o contexto final é soberania. A soberania de Deus. Meu amado, minha amada, não cai uma folha de uma árvore, se Deus não permitir. Amém? Portanto, essas mortes que têm acontecido, ou elas têm a permissão de Deus, ou a vontade de Deus. Ou os dois, a permissão e a vontade. Mas tudo está sob o controle de Deus. Amém, meu amado? Capítulo 38 de Isaías, profeta messiânico, profeta maior. Capítulo 38, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. Ezequias, como eu e você, estava enfermo. O profeta Ezequias não era um homem isento de enfermidades. Não, era um homem como eu, como você, sujeito a toda e qualquer coisa em cima desta terra. E naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: olha, o profeta Isaías foi a ele, foi ao profeta Ezequias. Eram profetas de uma mesma época. E Isaías foi ao profeta Ezequias e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha, uma profecia da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Meu amado, minha amada, olha a ordem que veio
do Senhor. Olha o que disse o profeta Isaías para Ezequias. Assim diz o Senhor: coloca tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Meu amado, minha amada, nós sabemos que o ser humano, nós temos uma tendência de buscar socorro, principalmente nas horas mais adversas, circunstâncias difíceis. E quando nós adoecemos, por exemplo, em meio à pandemia, coronavírus, tantas outras enfermidades, a tendência do homem é buscar de imediato o médico, é buscar socorro, é buscar a medicina. Quando a palavra nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e até nisso, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus. Em primeiro lugar, o Senhor dos senhores. Em primeiro lugar, o médico dos médicos. Mas é importante observar que o profeta Ezequias foi condenado à morte. Recebeu através do profeta Isaías, profeta de Deus, homem de Deus, profeta messiânico, e disse: assim diz o Senhor. Uma palavra onde não caberia dúvida, mas que diz com toda notoriedade: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, por tu morrerás e não viverás. Agora, a condenação de morte veio do próprio Deus. O que deveria fazer Ezequias? Quando nós adoecemos, recorremos a Deus e depois aos médicos. Mas agora, a condenação, a observação, a notícia veio do próprio Deus. Arruma tua casa, Ezequias, porque tu morrerás e não viverás. E agora? A quem Ezequias iria pedir socorro? Se a quem ele podia e deveria pedir socorro, lhe envia, lhe manda a sentença de morte. Será que acabou tudo para Ezequias? Será que não haveria mais a quem recorrer, como recorrer, um meio de recorrer, um argumento para recorrer? Meu amado, minha amada, o versículo de número 2 diz: então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. Em outras versões diz que Ezequias virou sua face em direção à parede e orou ao Senhor. Eu estou com a versão BKJ, Bíblia King James 1611, uma das mais próximas do original. E Ezequias virou sua face, seu rosto, para a parede, em direção à parede, e orou ao mesmo Senhor que lhe enviou a sentença de morte. Sábia atitude de Ezequias. Ele foi se humilhar ao Senhor. Ele foi se voltar para o Senhor. Ele foi recorrer ao mesmo Senhor, porque não existe nenhum na hierarquia, em hierarquia nenhuma, não existe nada nem ninguém acima do nosso Deus. Então ele recorreu ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico como eu tenho andado perante a ti e em verdade, e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Algumas versões diz: e Ezequias chorou amargamente. Meu amado, minha amada, observemos aqui um grande fugiu a palavra, amados, um grande argumento da parte de Ezequias. É que Ezequias tinha o que argumentar ao Senhor. Ezequias tinha o que mostrar ao Senhor. E você tem? E eu tenho? E nós temos? Olha o que diz Ezequias: ó Senhor, eu te suplico, como lembres agora ao Senhor. Primeiro ele alerta para que o Senhor lembre, como se o Senhor esquecesse. Deixa eu explicar aqui para você: o Senhor não esquece nada. Era só uma posição de humildade de Ezequias. Era só o fato dele estar recorrendo, buscando socorro ao Senhor. E ele diz: lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti e em verdade, e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente e amargamente.
Ezequias tinha o que argumentar. Ezequias, por que não comparar como Enoque andava com Deus? Ezequias tinha exemplo. Ezequias andava perante o Senhor em verdade, com perfeito coração, fazendo bem, agradando aos olhos do Senhor. Ezequias tinha argumento. Ele vivia por Deus e para Deus. E eu e você? Ele vivia fazendo a obra do Senhor. Ele não era negligente na obra do Senhor. E eu? E você? E nós? Como é bom agora buscar, pedir socorro ao Senhor na hora da precisão, né? Mas quantas vezes negligenciamos o Senhor por qualquer coisa? Por qualquer coisa. Deixamos de ir ao culto, deixamos de ir à casa do Senhor, deixamos de nos alimentar espiritualmente. Muitas vezes trocamos a casa do Senhor por outra casa do Senhor, atrás de bênçãos, atrás de cura, atrás disso, atrás daquilo outro, como se na sua casa não tivesse isso, como se na sua igreja não acontecesse isso, como se não fosse o mesmo Deus. Mas Ezequias tinha argumento para argumentar diante do Senhor. Ezequias era instrumento na mão do Senhor. Ele se entregava na mão do Senhor. O Senhor o usava dia a dia, constantemente, como instrumento em suas mãos. Meu amado, minha amada. E ele tinha argumentos. E Ezequias, depois que orou, virou-se para a parede e chorou profundamente. Chorou amargamente. Era um choro verdadeiro, era um choro genuíno. Não era um choro de hipocrisia. Não era um choro emocional. Não. Era um choro verdadeiro, genuíno, diante de Deus, a quem ele pedia socorro, a quem ele orava naquele momento. Versículo 4 diz: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo... Ora, Isaías, que acabara de entregar a mensagem, havia saído. E em outra passagem, a palavra do Senhor diz que Isaías já ia no meio do pátio. Quando ouviu novamente a voz do Senhor, Isaías, volta e vai novamente falar com o meu servo, com o profeta Ezequias. E diz aqui o versículo 5, vai e diz a Ezequias, portanto diz o Senhor, portanto o quê? Que tanto foi esse? Pela humildade, pela oração, pelo choro, pela veracidade, pela integridade, pelo caráter, pela dignidade, pelo adorador que ele era, pelo prestador de serviço que ele era, por tudo isso. Versículo 5 diz, vai e diz a Ezequias, portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, alguns aqui até abrem parênteses para dizer que Deus mudou. Deus não muda. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi Ezequias. Ezequias que naquele momento, ao receber a notícia, ao invés de entrar em pânico, ao invés de se desesperar, ao invés de procurar um psicólogo, claro que não existia na época, ou quem sabe, mas não, ele se voltou para o Senhor, ele se voltou para Deus, de quem recebeu a sentença, até porque ele tinha argumentos. E Ezequias, depois disso, recebe novamente a visita do profeta Isaías, que diz, portanto, diz o Senhor Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías foi galardoado. Aliás, Ezequias foi galardoado. Ezequias recebeu um presente do Senhor. Ezequias tinha argumento, e no seu argumento, o Senhor o reconheceu e acrescentou 15 anos à sua vida. 15 anos mais acrescentou o Senhor à vida de Ezequias. E ele diz no versículo 6, e eu te livrarei, e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. E eu quero trazer para os dias de hoje, que diz, e eu te livrarei,
e a tua casa da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, das graves enfermidades, e eu defenderei a tua casa. Amém? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Basta que você tenha um choro genuíno, de humildade, que você tenha argumentos, que você preste serviço à casa do Senhor, que você seja dedicado à casa do Senhor, que você pare de usar pretexto, que você pare de usar desculpa, que você seja verdadeiro, que você se disponibilize para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Chega de argumentos, porque o momento é de veracidade, o momento é de verdade, e a Deus ninguém engana, meu irmão, e a Deus ninguém engana, minha irmã. Você quer ter argumentos para o Senhor? Dedique-se à obra do Senhor, porque pretextos não vão convencer o Senhor. Desculpas não vão convencer o Senhor. Olha o exemplo de Ezequias, que convenceu ao Senhor porque tinha argumentos, porque tinha trabalhos prestados. E o Senhor reconhece, a palavra diz que quem trabalha para o Senhor nada é em vão. Chega de desculpa, chega de pretextos, ninguém engana o Senhor. Meu amado, minha amada, versículo 6, e eu te livrarei, e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Trazendo para o dia de hoje, eu te livrarei, e a tua casa da pandemia, do coronavírus, eu defenderei a tua casa. E isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Lembre-se que no início, o Senhor decretou a morte do profeta Ezequias. E agora no final, depois da humildade, da atitude, da oração, do choro genuíno, verdadeiro, dos argumentos de Ezequias, Deus agora lhe acrescenta mais 15 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu amado, minha amada, sabe por que isso? Sabe por que Ezequias iria morrer naquele dia, naquela semana, depois foi se acrescentado mais 15 anos? Porque o Deus soberano é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. É Ele quem manda, é Ele quem comanda. Hoje perdemos um grande irmão em Cristo de grande obra prestado na terra, no Brasil. O irmão Lázaro, o cantor Lázaro, de testemunho exemplar, o homem que foi deputado federal, não se envolveu em falcatruas, que era agora vereador, nunca se ouviu falar nada dele, homem de testemunho, homem de fé. Aprove a Deus levá-lo para o seu exército. Aprove a Deus convocá-lo à sua presença. Então isso é a vontade de Deus. Alguns, meus amados, nesta pandemia, estão sendo chamados como irmão Lázaro, porque chegou a hora, já cumpriu sua missão nesta terra. Como a irmã Severina, você lembra? Outros estão sendo chamados por rejeitar o Filho de Deus e que não vão para o mesmo lugar. Você sabe o que eu estou falando. E outros ainda permanecem aqui, ainda com a oportunidade de se consertar. Como está você? Quer ter argumentos? Argumentos verdadeiros, genuínos diante do Senhor? Aprenda com Ezequias. Aprendamos com Ezequias. Porque o Senhor é soberano. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte. E nada escapa às mãos do Senhor. Tudo que está acontecendo está sob o controle do Senhor. Meu amado, minha amada, não cai numa folha se não tiver a permissão de Deus. Se não tiver a permissão, tem a vontade de Deus. Se não tiver a vontade, tem a permissão e a vontade de Deus. Mas tudo está sob o controle de Deus. Não precisa de desespero. Não precisa de pânico. Deus está no controle. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este momento maravilhoso na tua presença. Que o Senhor esteja nos consolando, nos conformando, nos confortando em meio a tantas percas, Senhor. Que o Senhor ao mesmo tempo esteja nos dando força, sabedoria, entendimento e discernimento. Deus, em nome de Jesus, visita os hospitais. Em nome de Jesus, o médico dos médicos. E derrama sobre cada vida a tua unção de cura, a tua unção de renovo, de restauração. Ainda que os médicos, que a ciência, que a medicina não entenda, nós sabemos e reconhecemos a tua soberania. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra, da qual nos alimentamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.